tudo bem? Para aqueles que ainda não tiveram aula comigo, provavelmente a maioria, meu nome é Jéssica. Vou dar aula para vocês, continuar com o assunto de geologia aí com vocês, que a Paula já começou. Para quem não me conhece, sou formada em engenharia hídrica, fiz mestrado em engenharia de energia lá na Universidade Federal de Itajubá e tem 4 anos que eu estou na instituição trabalhando aí com vocês. Estou tentando fazer esse esquema no primeiro momento do slide junto com a imagem explicando. Vou disponibilizar o vídeo e no horário da aula vou ficar online no dia da aula para tirar dúvidas, para a gente fazer exercício, para a gente conversar sobre o assunto. Então, nós vamos fazendo essa troca, tudo bem? Eu estava de licença maternidade, estou retornando aí no meio desse desafio em relação à Covid-19, mas Deus quiser logo passa tudo isso, estamos juntos presencialmente. Mas enquanto isso, vamos fazendo essa troca sem perder a dedicação, sem perder a qualidade e podem contar comigo aí para o que precisarem. Vamos fazer isso da melhor forma. A Paula ela já falou com vocês a respeito dos 3 tipos de rocha, das rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Ela falou dando uma introdução, falando de uma forma mais sucinta. Então, nessa primeira aula que eu vou passar para vocês, eu vou aprofundar na unidade 2, seção 1, que seria parte 1, dessa aula, eu vou aprofundar com vocês a respeito das rochas ígneas. Então, eu vou aprofundar a respeito das rochas ígneas, tudo bem? Antes de entrar no assunto em si, sobre as rochas ígneas, o que nós temos? Olha essa imagem que legal aí para a gente entender melhor sobre como ocorre a formação dessas rochas. Primeiro, nós temos aqui tudo com origem no magma. O magma, que é a rocha em estado líquido, o que acontece? Esse magma, se ele se resfria, ele vai se endurecer, ele vai se cristalizar, formando aí as rochas ígneas. Então, as rochas ígneas, elas surgem a partir do resfriamento, da cristalização do magma. Beleza, professora? Então, as rochas ígneas só tem essa fonte? Só o resfriamento do magma? Sim. É a única forma de se formar a rocha ígnea. E a rocha ígnea, ela pode ser fonte de outros tipos de rocha. Então, a partir da rocha ígnea pode se formar a rocha metamórfica e a partir da rocha ígnea pode se formar a rocha sedimentar. O que vai definir isso? O que vai definir isso é o processo que ela vai sofrer. Se a rocha ígnea sofrer metamorfismo, algum tipo de metamorfose, que nós vamos ver depois na segunda parte desta aula, vai formar a rocha metamórfica. Dá um exemplo de metamorfismo, professora. Uma zona de encontro de 2 placas tectônicas, onde está ali exercendo muita pressão entre essas 2 placas. Se tem muita pressão, uma camada de rocha por exemplo, 2 camadas de rocha sedimentar, uma pressionando a outra. Pode formar aí um metamorfismo, excesso de pressão que vai formar a rocha metamórfica. Ou o intemperismo, exemplo, vento, chuva, tá certo? As intempéries, formando aí a rocha sedimentar. E esses 2 processos, se ocorrerem entre a rocha metamórfica e a rocha sedimentar, se a rocha sedimentar sofrer metamorfismo, vai gerar a rocha metamórfica. Se a rocha metamórfica sofrer intemperismo, gera aí a rocha sedimentar. Com isso, nós temos que a sedimentar, ela pode vir tanto da ígnea quanto da metamórfica, nunca do magma. E a metamórfica pode vir tanto da ígnea quanto da sedimentar, mas nunca do magma. E as ígneas apenas do magma.
essa imagenzinha, ela é crucial para entender aí o fio da meada, tudo bem? E em relação à quantidade, à disposição em volume e em área dessas rochas na nossa superfície e aí no perfil geológico, como a gente pode ver aqui embaixo. Primeira coisa, antes de explicar isso, entendam que rochas cristalinas é o somatório das duas rochas que sobram além das sedimentares. Então, as cristalinas são as metamórficas mais ígneas. Então, nós temos aqui, ó, primeiro uma análise do volume. O que nós temos? Em quantidade, as rochas cristalinas, as ígneas mais as sedimentares, elas são muito maiores em quantidade do que a rocha sedimentar. Nós podemos ver isso aqui pelo perfil geológico. Ó. Olha a quantidade de um corte feito assim no terreno. Olha a quantidade, conforme você vai aprofundando no terreno, de rocha cristalina em relação à rocha sedimentar. Faz sentido, porque a sedimentar ela sofreu uma intempérie, tipo vento ou chuva, e isso acontece na superfície. Não vai acontecer nas camadas mais profundas. Então, nós temos um volume de rocha cristalina muito maior do que de rocha sedimentar. Mas se você for em área superficial, se você for caminhar pelo terreno, qual tipo de rocha você veria mais? Se você for caminhar pelo terreno, você veria mais a rocha sedimentar, porque é na superfície que acontecem os intemperismos. E as rochas cristalinas, só em alguns pontos que elas, aqui como vermelhinho, que ela está aflorando na superfície. Deu para entender essa diferença aqui? Qualquer coisa, se não entender, manda depois perguntando para mim que eu reforço. Aí, o assunto. Entrando agora nas rochas ígneas em si, para aprofundar. Nós temos o processo de formação dessa rocha ígnea, que é a petrogênese, a origem, né, desta rocha, gênese, origem. Então, a origem aí desse tipo de rocha é o extravasamento e o resfriamento, a solidificação do magma. Então, petrogênese, de pedra, e gênese, origem aí. Então, extravasamento e resfriamento, solidificação do magma. Tendo entendido esse conceito, nós temos aí, ó, que entender essa composição química do magma. O que eu destaco para vocês? Eu destaco que, dentre essa composição, os dois elementos principais aí, ó, o dióxido de silício e o óxido de alumínio. Então, são os dois principais, principalmente o dióxido de silício, que é quando nós vamos falar depois de classificação do magma, das rochas, olhe-se bastante aí para o dióxido de silício. Mas para o magma, os principais componentes são esses dois. Então, o dióxido de silício de 30% a 80%, o óxido de alumínio aí de 3% a 25%. Os demais aí, ó, os óxidos de ferro, de magnésio, de cálcio, de sódio, de potássio, eles estão em porcentagens menores. Mas esse magma ele não tem uma composição fixa, por isso essas margens. Então, dependendo do magma, essas quantidades vão variar. Em relação à temperatura, né, nós temos aí que dependendo da faixa de temperatura, nós temos aí a composição, né, que pode ser tanto granítica quanto basáltica. Temperaturas mais baixas de 800 a 900 graus desse magma, composição granítica. Um pouco mais alta de 1100 a 1250 graus Celsius, composição basáltica. Então, são os dois tipos de composição aí de acordo com a temperatura. Em relação à origem desses dois tipos de magma, granítico e o basáltico, o que nós temos aí, ó? Nós temos que o granítico, que tem uma quantidade aí de dióxido de silício maior, ele é responsável aí por 95% das rochas
plutônicas. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco nas rochas plutônicas. O que é isso? Rocha plutônica são aquelas que são formadas com resfriamento dentro da Terra. Rochas vulcânicas são aquelas que o magma se resfria na superfície, na parte de fora, na crosta terrestre. Então aqui, ó, as graníticas, profundidades 7 a 75 km, e esses magmas que formam as rochas vulcânicas, profundidade de 90 a 100 km, então mais profundos que as graníticas. Aqui, o teor de dióxido de silício é acima de 70%, e aqui nas basálticas o teor de dióxido de silício é abaixo de 50%. E aqui nós temos uma elevada viscosidade. O que é a viscosidade? A densidade. Né? Algo é mais viscoso. O óleo é mais viscoso que a água. Então aqui nós temos um magma mais viscoso. Faz sentido, porque se a profundidade é menor, quanto mais a gente se aprofunda, né, caminha para o interior da Terra, mais quente é. Então, se aqui a profundidade é menor, quer dizer que essa temperatura também vai ser menor. Então, se a temperatura é menor, vai ser menos viscoso. E se aqui a temperatura, se aqui a temperatura vai ser, se a profundidade é maior, temperatura maior, então muito fluido, pouco viscoso, certo? Temos aí os tipos de atividades magmáticas, que eu comecei a introduzir agora há pouco para vocês. O vulcanismo e o plutonismo. No vulcanismo, o magma transborda, vai para a superfície e temos aí o resfriamento na superfície. Então, a solidificação vai ser mais rápida, porque tem um choque de temperatura. Se tem um choque de temperatura, esse resfriamento é muito mais rápido. Com isso, formam-se as rochas vulcânicas e os sinônimos dela aí, fusivas, extrusivas. Extrusivas porque é a parte externa da crosta. Então, extrusivas. E plutonismo, né? O magma vai se solidificar dentro da superfície. A solidificação, como não tem um choque de temperatura tão grande, a solidificação é lenta e formação de rochas plutônicas ou intrusivas, dentro dessa camada de terra. Temos aí então, ó, olhando aqui, ó, pela imagem, rochas vulcânicas, tudo bem? Teve aqui o extravasamento do magma, resfriamento, a formação das rochas vulcânicas. E aqui, quando esse magma ele se resfriou dentro da crosta, formação das rochas plutônicas. Então, os dois tipos aí que nós estamos vendo principais. Só tirar essa telinha, esse quadradinho aqui para não atrapalhar a gente. Não quer sair. Rebelde. Saiu. Então aqui, ó, as intrusivas ou plutônicas, resfriamento lento. Como ela se resfria lentamente, o que ocorre? A formação, ela forma minerais maiores. Então, minerais grandes aqui, ó. Você consegue diferenciar esses minerais a olho nu, olhando para essa rocha.